Oiê! Hoje eu vim falar um pouquinho para vocês sobre alfabetização, né? Todo mundo sabe falar a respeito de alfabetização. Então, hoje eu vim falar um pouquinho o que está acontecendo com a nossa alfabetização. Hoje a escola, ela está um pouco perdida na alfabetização. Eu sou Cleusa Passos e tenho uma carreira de alfabetizadora. Sou aposentada como professora, mas atuo na outra cadeira como pedagoga. No início da minha carreira, assumi uma escola unidocente, lá na roça, lá em Rio Lampi. Eram alunos de primeira a quarta série, que naquele tempo falava quarta, primeira a quarta série. E tinha os alunos de 6 anos que eram colocados na sala lá como encostados, né? Já era esse nome mesmo que se dava. Hoje era encostado do INSS, aquele ano era encostado lá na primeira série. No início da minha carreira, eu trabalhei com um método tradicional que era um autofônico. Nós iniciávamos ensinando a escrever as letras, fazia a coordenação motora das vogais, o A, E, I, O, U, de todas as letras do alfabeto. Depois, todo o alfabeto formado, nós tínhamos as sílabas ba, be, bi, bo, bu, ca, se, si, co, cu. Nem podia falar, né, gente? Nossa, a gente tinha. Ai, a gente não falava, não, essa palavra. E assim deveríamos ensinar a ler e escrever. Simultaneamente, é claro. Em 1996, a Secretaria de Educação nos informou que deveríamos trabalhar o construtivismo. Não trouxe a respeito muita coisa, mas que deveríamos trabalhar a partir do nome da criança e com alguns textos referenciais do dia a dia de todos. E aí, o que aconteceu? Nós, dentro da escola, começamos quais os textos. Então, nós fazíamos o cartazinho, né? O alfabeto, fazia primeiro um cartaz com o primeiro nome da criança, o calendário, nós fazíamos alguma parlenda, algum poema e colocávamos todos lá na parede, né? Aqui tem os livros, mas lá, como se fosse o quadro, teria tudo na parede. E todos os dias nós tínhamos uma rotina. Ler o alfabeto, ler o nome dos alunos, e eles também deveriam escrever os nomes, a gente dava ditado, e várias situações de aprendizagem que aconteciam dentro da escola. As crianças aprendiam? Sim, aprendiam muito bem, elas aprendiam. Porém, o que acontecia? Alguns alunos que eles não tinham possibilidade de ter livro de história, revistinhas em casa, esses alunos, eles acabavam sem uma leitura, eles acabavam não sendo alfabetizados no primeiro ano. Hoje nós trabalhamos com a alfabetização científica. O que é alfabetização científica? É aquela alfabetização que a gente é capaz de entender todo o processo que a criança faz. Então, como ela está aprendendo? Então, lá no início da alfabetização, aquele aluno que entrou na nossa salinha lá do primeiro ano, a criança com 6 anos, que ela começa a alfabetizar, o que a gente trabalha com eles? Também continua, né, o nome sendo uma referência, mas a gente não dá foco ainda no nome, na escrita, na leitura. Mas a gente começa a dar o foco aonde? Na escuta, o aluno aprender a escutar. E aí, o professor, com toda a sua, com o seu conhecimento, ele vai no seu planejamento observando o que ele pode fazer com o aluno. Então, um dia eles falam os nomes deles, depois associam, fazem rimas, cantam história, contam, né? Cantam musiquinhas, ouvem história, e aí esse escutar vai aprimorando e ele mesmo vai associando
as letras, os sons, né, os fonemas. E nessa associação acontece a alfabetização. Então, só que antes dessa consciência fonológica, ele precisa passar pela escuta atenta. Então, nós sabemos que antes os alunos que vinham de uma família que não tinha muita referência dentro da casa, que não tinha muito exemplo dentro da casa de leitura, de escrita, devido a toda a situação, às vezes o pai e a mãe saem cedo, deixam a criança na escola, vão trabalhar, chegam tarde, a criança às vezes já está até dormindo porque também cansou, brincou, e tudo isso acontece. E nós vimos hoje então o quê? Só um minutinho, gente. Um minutinho aqui que eu me perdi aqui, no que eu estava falando. Então, com essa alfabetização científica, a gente consegue alfabetizar uma criança em 100 dias no máximo. Quando o professor entende o que está acontecendo, ele passa a alfabetizar conforme ele vai entendendo. Ele vai entendendo o processo. Então, o que que acontece, gente? Quando o professor, ele sabe o que ele está trabalhando, se ele está acompanhando todas as crianças, desde quando ele começa lá, no início do ano, ele começa a ouvir cada aluno falar o seu próprio nome. Eu, Cleusa, Patrícia, Gustavo, mas sem deixar nenhum para trás. Todos ali dentro da salinha começar essa oralidade, eles vão acompanhando e vão atravessando todo esse processo e vai desenvolvendo esse conhecimento da escuta atenta. Quando ele começa a desenvolver essa escuta atenta, ele passa a entender que há uma relação entre os fonemas, os grafemas, então associa o som e a fala, a letra ao som, e é uma associação e ele vai desenvolvendo toda a sua alfabetização, tanto na escrita quanto na leitura. Então, às vezes eu fico assim, pasma, quando eu escuto algumas histórias de algumas pessoas que me procuram. Uma mãe veio conversar comigo e falou assim: sabe, Cleusa, que minha filha estava estudando na escola tal, ela estava no primeiro aninho, com 6 anos, isso era no último trimestre, no início do último trimestre, e a pedagoga chamou a mãe para conversar. Falou com essa mãe que a criança não estava acompanhando a turma, que era necessário que ela levasse em uma psicopedagoga lá em Colatina. Aí eu pedi à mãe que me mostrasse, né, a ficha descritiva da filha dela. E ela me mostrou e essa criança estava no alfabético. Aí eu falei: não, você vai voltar lá na escola, vai conversar com a pedagoga e até com a professora junto. E mostrar para ela que se ela está no alfabético, não tem como ela estar atrasada na leitura. Porque 6 aninhos é ainda o início, ela tem até o final do segundo ano para ser alfabetizada. E que se a escola quiser, pode pedir algumas atividades para ela ajudar em casa, mas que é o necessário, que não precisa estar forçando a nada, porque ela já está bem, ela com 6 aninhos já é uma aluna alfabética e que tem uma leitura sim, porque pelo menos o que a mãe acompanhava em casa.
Então, a partir daí, a mãe também não acompanhava a filha numa leitura, não acompanhava numa escrita, só ouvia o que a escola falava. E aí, a escola estava enganada, gente. A gente não pode pedir para levar um filho já para uma psicopedagoga. Tá, a psicopedagoga pode ajudar, sim, mas não é o caso de levar para um especialista fora da escola, né? Então, se nós deixarmos daqui a pouco, não sei o que pode acontecer. Outro caso foi um outro menino com 6 anos, aconteceu isso o ano passado, no final do ano. A mãe também me procurou. E a pedagoga da escola, todas as duas escolas que eu estou falando são escolas particulares, gente. Também questionou porque o menino não está lendo como deveria, com 6 anos de idade, e o que estava acontecendo, que era para ela levar no psiquiatra. Não, no neurologista, desculpa. No neurologista. E aí que eu falei, não vai levar. Ele tem ainda o restinho desse ano, tem as férias, você vai trabalhar com ele em casa e vai ver que o início do ano, como ele vai iniciar, no final do primeiro trimestre do ano que vem, se ele continuar persistindo assim, não tendo uma leitura fluente, porque o menino também já lê, mas não tem uma leitura fluente. E a escrita também está no alfabético, mas ainda não está numa ortográfica, né? E que é normal, é claro. Então, a mãe falou assim: ah, legal. E esse dia eu conversei com ela, falou que o filho evoluiu bastante. Então, gente, nesse caso, a professora foi até pior. Falou que tinha que dar para o menino até um remédio. A pedagoga falou: é só dar tal remédio para o menino. A Ritalina, só dar Ritalina para ele. Gente, pelo amor de Deus. É, né? Fazer o quê? Então, quer dizer, essa é uma pedagoga que precisa ler mais, estudar mais, que para ela compreender esse processo da alfabetização, né? Porque tá difícil. E isso acontece muito, gente. É normal você ouvir isso das escolas, o que elas fazem, e tá assim, normal isso. Então, não pode acontecer isso. A escola já está medicando, a escola, então quer dizer o quê? Só não, na alfabetização científica, só não é alfabetizada a criança com 6 anos aquela que está com algum problema médico mesmo, de medicina, eu estou falando de psicólogo, nem psicopedagoga, nada disso, estou falando de médico, que tem algum caso que o médico tem que analisar, tem olhar, estou falando de médico, não de outros profissionais, tá bom? Porque temos profissionais na saúde que não podem responder como médico. Então, eu acabo assim, conversando com as mães, tentando entender, mas muitas vezes a escola vacila um pouquinho. Nós estamos com a criança de 6 anos, que ela está no começo, né, do processo da alfabetização. Aí também tem aquela história que eu vejo, de vez em quando eu escuto alguma professora falar assim: nossa, mas não pode alfabetizar na educação infantil. O que é isso, gente? Existe pode ou não pode alfabetizar? E o que é alfabetização? Então, a alfabetização científica, ela vai muito além de se falar em letras. A alfabetização científica, ela vai desde o comecinho lá, em que lá no berçário, onde o professor já começa a conversar com seus bebês e pronunciar seus nomes, chamar, a criança começa a ouvir seu nome e atender. Não tem lá na creche, gente? É necessário sim. Por exemplo, o aluninho de 6 meses, ele entrou lá na escola. O professor tem que saber quantas palavras esse menino fala.
Então, se ele entrou com 6 meses, ele começou a falar a primeira palavra com quantos meses? Com 9? Com 10? Com 8? Não, ele balbucia, ele pede a água apontando. A gente não faz esse processo? Não, ele tem que ir até lá, ele tem que mostrar, ele tem que se comunicar, sem ser apontando. Ele começa a questão da oralidade dele, então o professor vai trabalhando. Então, quando chega lá, o menino tem 1 aninho, o bebê. Aí o professor já entra na sala, o professor já faz um diagnóstico. Ah, o aluno tal, ele já fala 5 palavrinhas. O aluno tal já fala 10. Nossa, fulano não fala, gente. Na hora que nós estamos cantando a musiquinha, ele começa a falar no finalzinho, borboletinha. Aí ele fala, ah. Então, ele já começou um processo. Então, a professora lá no berçário tem que ficar atenta, tem que estar observando como que é a fala desse bebê. Ela vai ensinar a ler e escrever? Não, mas ela vai estar ajudando no processo. Então, essa é a questão da alfabetização. Nós temos que estar atentas a esse processo. Não precisa, onde ele vai começar? Vai ser com 6 anos? E lá na creche não vai ter papel nenhum? Quando eu estou trabalhando o eu da criança, o que está acontecendo? Hoje, atualmente, gente, nós temos alunos dos primeiros níveis da escrita quando chega no primeiro ano. E até da leitura, da escrita e da leitura. Então, mas o que é a alfabetização? É um processo que os professores estão pensando na leitura, é claro, que é a compreensão da leitura, né, dos códigos, da decodificação, né, o reconhecimento das palavras e também a compreensão da linguagem. Então, gente, alfabetizar é simplesmente encantador quando há um conhecimento do professor. O ensino deve ser assim explícito, sistemático, mais consistente. E é por isso, gente, indispensável que o professor tenha um conhecimento aprofundado da língua e do código ortográfico, em que vai ensinar a ler e a escrever. Sem este, os professores terão dificuldade em explicar como a fala, escolher exemplos cujo conhecimento da fala em estrutura fonêmica, escolher palavras ou partes das palavras. Então, o professor tem que ter todo este conhecimento para ele poder alfabetizar. Alfabetizar é muito mais do que estabelecer uma época para a criança começar a ler, escrever e compreender aquele texto. Lá, com 2 aninhos, o aluninho está fazendo lá, tem a pinturinha do jacaré, ele canta a musiquinha do jacaré. A gente canta, jacaré tá na lagoa com preguiça de acordar, deixe estar seu jacaré, que a lagoa há de secar. Sim, 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 não, 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 pegou fogo o papelão. Então, eles já com gesto, ele já vai tendo uma compreensão do que ele está falando. Então, gente, facilita a tomada de consciência do fonema. Quando o professor ele vai planejando as suas aulas, interpretando os erros que as crianças vão fazendo e ajustando. Vão ajustando o quê? O foco da instrução. Como eu estou instruindo meus alunos? Aí, às vezes, a pessoa fala assim, nossa, mas esse menino aqui não aprende, então você adiantou o processo para todos, sendo que ele ainda não tinha passado para o processo completo da escuta atenta. Então, esse aluno vai ficar para trás e vai continuar para trás. Então, é por isso que eu tenho essa proposta dessa alfabetização por 100 dias.
Quem quiser ouvir um pouquinho mais, eu tenho um e-book já explicando, já mostrando, já falando. E se alguém tiver interesse, pode deixar ali um contato, um e-mail para gente conversar, e assim a gente pode estabelecer algum contato para eu explicar direitinho, poder ir na escola, fazer esse trabalho com vocês. Eu estou à disposição para orientar, ajudar qualquer professor alfabetizador nessa alfabetização científica. Garanto a vocês que os seus alunos vão estar alfabetizados em 100 dias, tá bom? E é todo o processo. Na verdade, quem vai alfabetizar é o professor. Eu vou orientá-lo para que ele possa desenvolver esse trabalho. Depois que ele desenvolver o primeiro ano esse trabalho, ele vai ficar apaixonado pela alfabetização, que nos encantam. Você pegar um aluno que não tem conhecimento das letras e você no final, no processo, você vendo a evolução que ele vai passando. Tá bom, gente? Então, gostaria que vocês dessem um like aí para mim, tá bom? E aguarde mais novos vídeos. Beijo!